Hoje eu vou ter o privilégio de poder compartilhar a mensagem com vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou líder da Toca, que é o Ministério de Jovens e Adolescentes aqui da nossa igreja. E talvez a música mais adequada para começar esse momento seria aquela "E o que me faz tremer as pernas", porque eu estou muito nervoso, assim como eu estive de manhã, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente, que Ele vai usar a minha pouca instrumentalidade para falar algo para vocês nessa noite. Porque para mim é um privilégio imenso, não só por conta da ponte, que é o lugar que eu amo esse lugar, eu passo muito mais tempo na ponte do que em casa ou em qualquer outro lugar, mas também pelo privilégio de poder compartilhar a mensagem com a igreja de Jesus. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas foi por vocês, foi por mim e por você, foi por nós que Jesus se entregou naquela cruz. Então eu preciso ter todo o zelo, toda a cautela, porque nós estamos falando da noiva do Cordeiro. Vocês são a noiva de Cristo e Ele tem um zelo, um ciúme enorme. Então a gente tem que tremer as pernas mesmo. Qualquer pessoa que esteja louvando aqui, ministrando a palavra, tem que ter zelo, porque nós somos parte da igreja de Cristo. E eu tenho certeza que Deus quer falar algo especial no nosso coração nessa noite. Acontece que a gente está nessa série sobre a reforma protestante. E a gente está trabalhando os solas, esses 5 solas. Eu não sei se você sabe, mas sola, com certeza você deve saber, mas sola significa somente. E a gente está trabalhando esses 5 somentes, que são um resumo bem resumido mesmo, dos valores e dos propósitos da reforma protestante. Daquilo que é mais essencial, daquilo que é mais primordial dentro do movimento da reforma, que aconteceu ali no século XV e XVI, e foi dividido em 5 solas, em 5 somentes. Semana passada a gente trabalhou o Sola Gratia, que Guilherme Franco estava aqui pregando. Hoje a gente vai trabalhar o Sola Fide, mas a gente também ainda vai trabalhar o Sola Escritura, o Sola Christus e Soli Deo Glória. Então, cada um desses significa somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a Deus a glória. O propósito dessa série, Resgatando a Reforma, é exatamente isso, resgatar o essencial, que muitas vezes é colocado de lado, que muitas vezes é colocado em segundo plano, colocado como algo negociável, mas na verdade a reforma é esse movimento que traz de volta à tona a essência, aquilo que é elementar, aquilo que não pode ser perdido, aquilo que é inegociável, o que a gente costuma falar, o puro e simples. A gente precisa sempre retornar para esse puro e simples. Uma das lutas dos reformadores ali no século XV e XVI era dar acesso para o povo, para as pessoas das ruas, das escrituras. De que forma? Eles traduziam a Bíblia para a língua do povo, uma língua acessível, para que as pessoas pudessem entender, ler a Bíblia, interpretar da sua própria forma, e não daquilo que a igreja mandava que fosse feito. E acontece que Lutero, ele pega ali a Bíblia em latim e traduz para o alemão, e foi uma das primeiras traduções da Bíblia para uma língua popular, e aquele povo tem acesso à palavra de Deus de forma completa, plena, para que eles pudessem interpretar por sua própria vontade, segundo aquilo que Deus inspirava aquelas pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé que a gente vai falar hoje nesse Sola Fide vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você tem acesso às Escrituras, você tem acesso à sua Bíblia, e eu tenho certeza que Deus ele pode falar com você no seu quarto, no seu trabalho, dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a minha oração é para que através dessa série, os nossos corações, eles decidam de uma vez por todas protestar. Assim como a reforma protestante foi um movimento de protesto, de rejeição, de reforma, porque a igreja não estava conduzindo o corpo de Cristo para o lugar certo, a gente precisa protestar, antes de mais nada, contra nós mesmos. Contra a nossa tendência de se afastar dessa pureza, dessa simplicidade, dessa nossa tendência de fazer acréscimos ao Evangelho, como se ele precisasse de alguma coisa para se tornar mais belo e mais atrativo. O Evangelho por si só já é rico, poderoso e pleno, e a gente precisa achar nessa essência, nessa pureza, nessa simplicidade, as respostas que nós precisamos para as nossas vidas. Amém? Então a gente vai partir para esse segundo sola, somente a fé. E para isso eu vou usar
3 perguntas. A gente vai trabalhar 3 pontos, vai aparecer alguns slides aqui nos telões. O primeiro ponto que a gente vai conversar é o que é a fé. Depois a gente vai conversar por que a gente precisa dessa fé. E por fim, a gente vai entender como a gente pode viver essa fé. Então, o que é, por que a gente precisa dela e como a gente faz para viver essa fé na nossa vida prática, no nosso dia, no nosso caminhar diário. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, ou seu aplicativo de celular. Caso você não tenha a Bíblia, o aplicativo de celular também vai aparecer aqui no telão para você acompanhar. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. A gente está usando como base aquele livro que foi mostrado aqui para vocês, e você pode encontrar ele lá na Ponte Shop. Outros livros também estão sendo usados como referência para essa nossa série. E eu tenho certeza que a intenção de Deus não é só nos fazer lembrar de um movimento que aconteceu lá atrás, mas para que esse movimento gere um efeito prático nas nossas vidas hoje. Então já abre o seu coração, deixe Deus falar com você. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a sua palavra, Senhor. Obrigado por essa fé real que brota nos nossos corações por conta da sua graça, Senhor. Por conta do seu amor e misericórdia que nos alcançam todos os dias das nossas vidas. Não há um dia sequer que nós consigamos escapar dessa graça extravagante, desse amor poderoso. Portanto, Pai, usa a minha pouca instrumentalidade, meu pouco conhecimento, Pai, para que a Tua igreja seja edificada, para que haja salvação nesse lugar e para que o Teu nome seja, acima de tudo, honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos trabalhar ponto a ponto. O primeiro ponto é o que é a fé. Mas antes da gente entender o que é fé, a gente precisa entender bem o que é graça, que foi trabalhado na semana passada. A fé, ela só faz sentido se a gente entender bem o ponto da graça, o sola gratia, somente a graça. E para isso, eu queria explicar um pouco para você, recapitulando o episódio da semana passada. A graça é exatamente esse favor imerecido. A graça é esse presente dado por Deus sem que eu tenha feito algo para justificar esse presente. Quando você recebe algo de graça é porque você não pagou por isso. É porque você não depositou um valor, não existiu um esforço antes seu para justificar aquele presente dado de graça para você. Simplesmente ele é dado sem que você tenha feito qualquer outra coisa para justificar aquele presente. Ou seja, não existe merecimento algum seu. Graça é um favor imerecido. Enquanto eu estava montando essa mensagem, eu lembrei, lendo uma frase de Lutero, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu lembrei que, enquanto eu morava lá em Campinas, em São Paulo, eu fazia teologia, e a gente ia uma vez por mês para as ruas, para entregar marmitinhas, quentinhas e cobertores para as pessoas em situação de rua, por conta de São Paulo ser muito frio. As pessoas estavam lá nas ruas, jogadas na sarjeta, e muitos aceitavam aquelas marmitas, outros nem tanto, não gostavam. Sai daqui, crente, eu não gosto de crente, sai para lá. Mas mesmo assim a gente levava, a gente entregava para essas pessoas. E Lutero tem uma frase que me fez
trazer à memória esses episódios e fazer uma reflexão pessoal. Eu queria que vocês pensassem nessa pergunta. O que é que um mendigo faz? O que é que um mendigo faz para merecer uma ajuda? Para receber o pão? O que é que ele faz para merecer um presente? Ele não fez um trabalho anterior. Ele não respondeu 5 perguntas sobre teologia. Ele não ele não recitou uma poesia para justificar aquele presente ou aquela dádiva que ele está recebendo ali. Não. Ele simplesmente recebe porque ele é carente. Porque ele é necessitado, porque ele não tem. Quem tem pão para dar, dá pão. Aquele que entrega o pão é porque ele tem pão para dar. Mas quem não tem pão, só pode fazer uma coisa: receber. Essa é a função de quem não tem o pão. Quem tem o pão, dá, doa, dá de presente. Mas quem não tem, ele é carente, ele é necessitado. Ele não faz nada para receber o pão. Aquilo ali é simplesmente uma necessidade dele. Ele precisa, ele carece. Lutero tem uma frase que diz assim: a fé são as mãos de um mendigo ao receber o pão de um rei. Nós somos esses mendigos. Nós somos esses seres carentes, completamente necessitados. O mendigo não tem mérito algum quando alguém entrega algo para ele. Ele só precisa fazer uma coisa: estender as suas mãos para receber aquele presente, para receber aquele pão. Nós somos esses mendigos. Nós somos essas pessoas completamente carentes e necessitadas e precisamos que Deus nos entregue esse pão. E a fé é exatamente isso. A fé são essas mãos erguidas para receber um presente que eu não tenho, algo que eu não possuo, algo que eu não posso prover pelos meus próprios esforços e capacidades. Só Deus pode me dar. Só Ele pode me prover isso, porque Ele tem o pão, eu não tenho. Eu sou um mendigo, eu careço, eu necessito, eu não tenho. E mais do que isso, eu não fiz para merecer. Eu não trabalhei por isso. Eu não trabalhei por essa graça. Então é preciso que a gente entenda, antes de mais nada, esse favor imerecido. Porque sim, é imerecido, porque todos nós aqui temos um passado. Todos nós aqui temos a nossa história com Deus. Se vocês soubessem ao meu respeito o que eu sei ao meu respeito, vocês nem estariam aqui. Se vocês soubessem um pouco da vida do outro que está do seu lado, talvez você nem gostaria mais de sentar do lado dessa pessoa. Todos nós temos um passado, todos nós temos uma história, temos os nossos próprios pecados, temos a nossa história longe de Deus e somos sim esses seres completamente indignos. E o favor é de fato imerecido, nós não merecemos esse presente gracioso de Deus, de fato é por graça, é um presente que Ele nos dá sem merecimento, nós não fizemos nada para justificar o amor de Deus sobre nós, Ele simplesmente decidiu nos amar e a única coisa que nós precisamos fazer é estender as nossas mãos e receber esse presente. Não existe nada que eu possa fazer para justificar, Deus simplesmente nos dá. E por fé, a fé é exatamente esse movimento de recepção. Eu recebo aquilo que Deus tem para me dar, porque eu não tenho, eu só posso receber. E quem dá tem mérito, mas quem recebe não tem mérito. Eu só estendo as mãos. Se não tiver quem dê, o meu estender as mãos não faz sentido algum. Não existe mérito no estender as mãos. Eu simplesmente estendo e espero receber. A pergunta 30 do Catecismo da Nova Cidade, que a gente leu, a pergunta 31, a pergunta 30 diz assim: o que é fé em Jesus Cristo? E a resposta é essa. Fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou em sua palavra. Confiar nele, recebê-lo e descansar somente nele para a salvação que nos é oferecida no Evangelho. Perceba que aqui ele usa 4 palavras. São as 4 palavras-chave dessa resposta. Ele usa a palavra reconhecer, a palavra confiar, a palavra descansar e a palavra receber. São 4 palavras. Perceba que todas elas denotam algo externo, algo para fora. A resposta não está aqui dentro, a resposta está além de mim. A resposta está fora de mim. Eu reconheço a minha própria incapacidade e a capacidade de outro de me prover.
Eu confio na obra dele por mim, naquilo que ele propôs através da sua cruz para a minha vida. E eu descanso nisso, porque realmente não há nada que eu possa fazer para me tornar mais digno. É algo que ele faz. Então eu simplesmente abaixo a guarda, abaixo as minhas armas e simplesmente descanso em saber que é ele que fez a obra e não eu. E por fim ele usa a palavra receber. Porque, de fato, não há nada que eu possa dar para Deus para que Ele pense, de fato Ele merece. Ele fez por onde, então eu vou dar. Não, eu não fiz nada para Deus para que Ele olhasse para mim e dissesse, esse é digno da minha graça. A única coisa que eu fiz foi estender as minhas mãos e receber isso por fé. E fé é exatamente esse movimento que entende que não vem de mim. Não é provido pelas minhas próprias capacidades, é externo a mim, vem de fora, vem de outro que é diferente de mim. A resposta não está em mim. Portanto, a fé é exatamente esse instrumento da nossa salvação. É como eu me aproprio de algo que Deus fez, não fui eu que fiz, foi Deus que fez por mim. Então a fé são esses braços do mendigo se apropriando do presente que Deus dá. É o instrumento da nossa salvação. Não é, mas também a gente precisa entender que não é a fé que me salva. Como assim, Bruno? Como assim não é a fé que me salva? Não é a fé que salva você. A fé só é o meio. A fé só é o instrumento. O que é que salva você? A obra e o sacrifício de Jesus na cruz é que salva você. Nós somos salvos pela graça. O que salva você, o que me salva, é a graça poderosa de Jesus. Mas como eu me aproprio dessa graça? Através da fé. Essa graça é um favor imerecido, essa fé é esse se apropriar daquilo que Deus fez, mas isto não vem de vocês, nem a graça e nem a fé. Porque em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que faz a fé brotar no nosso coração, mas não só isso. Ele é aquele que faz essa fé acontecer na prática. Ele é aquele que faz a fé aparecer nas nossas mentes e corações, e nós cremos nessas verdades, na obra de sacrifício que Jesus fez na cruz, entender que ela é para mim. Não é só saber que Jesus existiu, mas entender e acreditar que ela é para mim, hoje, aqui, agora. Mas Ele também não apenas faz essa fé brotar nos nossos corações, mas Ele faz essa fé ser prática nos nossos dias, ela ser real, ela ser viva, ela nos mobilizar, ela nos arrastar para o que Deus tem para as nossas vidas. Porque a fé não é uma obra humana. Eu não posso ter fé, eu não posso dizer assim para você, tenha mais fé. Tenha mais fé, e você, vou me esforçar para ter mais fé. Vou me esforçar para que eu tenha uma fé melhor. Não, a fé não é uma obra humana. A fé não é algo que eu possa aumentar, não é algo que eu possa fazer para Deus. É Ele quem me dá a fé, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele que faz a fé brotar, e Ele que faz a fé ser viva. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, assim, meus amados irmãos, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Perceba o que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Filipenses. Ele está dizendo, olha, ponham em prática a salvação de vocês. Ou seja, se esforcem, corram atrás, vivam uma vida de busca, vivam uma vida de entrega, vivam uma vida de intimidade, procurem o Senhor, ponham em prática a salvação de vocês, com temor, com tremor, mas saibam que quem está efetuando o querer e o realizar em vocês sou eu. Vocês acham que é vocês e tudo bem, mas eu quero que vocês entendam que foi sempre eu. Sou eu que estou produzindo esse algo em você, essa fé brotar no seu coração, esse querer Jesus, sou eu em você, não é você, você acha que é você, mas sou eu o tempo inteiro. Tanto você querer Jesus, quanto você desejar Jesus, como você buscá-lo na prática e ter os seus momentos de intimidade com Ele no seu secreto, ouvir para a igreja, servir Jesus, é tudo o Espírito Santo em você, não é mérito seu. Ele é o autor, Ele é o consumador. Ele dispõe em prática, mas lembrem, saibam que não é vocês, é o meu Espírito em vocês produzindo o querer e o realizar. É Deus em nós o tempo todo. Você acha que é você, mas na verdade nunca foi. Mas talvez você me pergunte assim, como assim, Bruno? Como assim eu sou um mendigo?
Como assim tu não conhece a minha história? Tu não conhece se eu sou esse pecado todo aí. Talvez tu tenha vivido isso, mas eu não. Eu fui criado na igreja. Ou talvez você não tenha nem sido criado na igreja, mas eu levei uma vida certinha. Tu não me conhece. Então a gente agora vai entender por que a gente precisa de fé. A gente entendeu que a fé é como eu me aproprio da salvação, da graça e do amor de Deus. Não é mérito meu, é Deus que faz brotar a fé no meu coração. Mas por que a gente precisa dessa fé? Por quê? E aí eu queria que você lesse aqui comigo, não precisa abrir sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 20, que diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto e com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Perceba o que ele está dizendo aqui, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Uma vez alguém chegou e falou, mestre, tu és bom, e Jesus falou, não, eu não sou bom, só existe um que é bom e ele está nos céus. Jesus era bom, certo, mas ele deixou esse exemplo para a gente, para que a gente entendesse que nós não somos bons, nós somos injustos, nós somos pecadores. E talvez você ainda esteja insistindo, não, eu não sou tudo isso que essa Bíblia está falando aí. Romanos capítulo 1, eu não vou ler ele inteiro aqui, mas Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele mostra que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade, toda a maldade do homem. Deus é um Deus que se ira, é um Deus que se indigna. Deus é um Deus que está insatisfeito com esse mundo, como as coisas têm acontecido nesse mundo. E ele diz que os homens são indesculpáveis, porque ele se revelou e ainda assim o homem não quis. O homem rejeitou, colocou ele em segundo plano. E a Bíblia fala que Deus os entregou às suas paixões. Porque a depravação do homem chegou a um ponto tão alto que o homem não se importa mais com Deus. Ele perdeu até o senso do certo e do errado. De tão pecador que ele é. De tão depravado que ele é. O apóstolo Paulo fala nesse capítulo 1 de Romanos, ele diz assim, eles estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. Eles são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Perceba que ele está dizendo, vocês são os insensatos, vocês são os bisbilhoteiros, os caluniadores, os que não têm amor pela família são vocês. E quando ele fala vocês, eu me incluo nisso. Todos os homens da terra são completamente caídos. E eles carecem da glória e da misericórdia de Deus. Precisamos sempre voltar para esse texto, para entendermos a nossa completa limitação. A resposta não está em nós. Nós não conseguimos sozinhos. Nós somos o povo que lembra das nossas histórias do passado, das nossas histórias do nosso tempo de pecado e dá risada. Dá risada lembrando dos pecados que nós cometíamos anteriormente, mas a gente não entende que foi exatamente por conta desses pecados que Jesus foi espancado e crucificado. A gente trata o pecado como se fosse uma brincadeira. Já que é graça, já que é amor, já que é misericórdia, eu vou pecar, eu vou viver essa vida, eu vou relembrar do meu passado dando risada. Não, meu irmão, a gente não pode fazer isso. Porque foi exatamente esse pecado, essa traição que fez o nosso Jesus ser crucificado ali naquela cruz. A gente não pode lembrar disso com alegria. Isso tem que ser um pesar enorme nos nossos corações. Nós carecemos da glória de Deus e a gente precisa sempre lembrar disso. E eu queria que agora você tentasse imaginar um marido, certo? Para você entender melhor, um marido e uma mulher. Ou o contrário, imagine como você quiser. Mas imagine que esse marido e essa mulher tinham um relacionamento bom, uma família organizada, e eles tinham um bom relacionamento. Mas acontece que esse marido, ele trai a sua esposa. E a sua esposa descobre que ele traiu. E eles se separam, mas depois de um tempo ele volta. E ela diz, olha, eu quero te aceitar de volta. Porque eu te amo. Porque eu amo a nossa família.
E não importa o que você fez, é passado, e volta para casa, volta. E ele volta, chora, se arrepende, volta para casa, eles se reconciliam, começam a viver momentos bons, mas de repente ele atrai de novo. Mas aí ela chama ele de volta e diz, olha, eu te perdoo, eu amo você e amo a nossa família, volta para casa. E ele chora e volta. Só que isso acontece de forma reincidente, acontece por uma terceira vez, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, e assim sucessivamente, por várias vezes, reincidentemente. Essa é a nossa história com Deus. Esse marido somos nós. Essa mulher que sempre recebe de volta e que é traída de forma constante e reincidente é o nosso Deus. Mas talvez você pense assim, esse homem aí é um Zé Mané. Que tipo de pessoa faz isso com uma mulher tão perdoadora, amorosa, que permite isso? E talvez você também olhe para essa mulher e diga, que besta, que boba essa mulher, de receber esse cara sempre de volta. Deus, então, nessa perspectiva, Deus é um bobo. De nos receber sempre de volta, porque nós somos essas pessoas que o traem. Que fazem 1001 promessas, todos os domingos aqui na igreja. Que dizem, Senhor, o Senhor é meu tudo. A gente levanta as mãos nas nossas canções e diz, Pai, eu viverei a minha vida para te honrar. Mas na verdade, essas coisas muitas vezes não passam de palavras ao vento. Elas começam aqui, mas ao sairmos desse ambiente, parece que isso não existe mais. Nós traímos o nosso Deus. E depois nós voltamos, nós choramos, nos arrependemos, mas voltamos a traí-lo. E depois nós choramos e nos arrependemos, mas voltamos a traí-lo. E Ele sempre, 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 sempre nos recebe de volta mais uma vez. Essa é a nossa história com Deus. Deus tem dado 1001 motivos para nós o amarmos, mas nós temos dado 1001 motivos para Ele não nos amar. Mas ainda assim Ele escolhe nos amar. Apesar das nossas traições constantes, o nosso coração insiste nessa independência de Deus para lidar com os nossos pecados, lidar com os nossos dilemas pessoais. A gente tenta ser independente, a gente tenta colocar Deus em segundo plano, mas a gente precisa entender que o nosso pecado não pode ser resolvido por nós. A gente não consegue resolver esse dilema, a gente não consegue resolver esse problema sozinho, porque a gente tem uma natureza caída. Desde o Éden, a nossa natureza é caída. Ela é depravada, a gente não consegue querer Deus. Por isso que a gente precisa que Ele opere em nós esse querer. Porque por si sós, nós não conseguimos desejá-lo. Nós preferimos sempre outra coisa. Talvez até aqui na igreja a gente levante a mão e a gente cante que a gente quer muito Ele, mas ao sair daqui parece que a gente não quer mais. Porque as nossas atitudes não revelam isso. As nossas atitudes não mostram isso. Portanto, se a salvação dependesse da gente, a gente estava completamente perdido. Se a salvação dependesse do meu e do seu esforço, nós estaríamos completamente esmagados e sem qualquer esperança. Não existe esperança para mim e você se nós confiarmos no nosso potencial para resolver o nosso problema. Nós não conseguimos sozinhos porque não há provisão em nós para resolver isso. O pecado acabou com a gente. O pecado afastou a gente de Deus. E se Deus não tomar iniciativa para nos reconciliar com Ele, isso nunca vai acontecer. Nós estamos completamente perdidos sem Ele. Romanos capítulo 9, versículo 16 diz assim: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não depende do quanto você quer, por mais que os seus esforços sejam reais, por mais que você busque, por mais que você seja intenso nas suas orações, por mais que você se derrame na presença de Deus, você sempre vai voltar a cometer algum pecado. E a Bíblia fala em Tiago que se você descumprir uma lei de Deus, você é culpado por toda ela. Toda ela, você é culpado por toda ela, você está completamente perdido se você depender de você. Porque se a gente tiver 1% de participação na nossa salvação, esse 1%, esse 0,00001% vai ser suficiente para a gente estragar tudo. Para a gente fazer tudo ir por água abaixo. Esse 1%, esse zero, se a gente tivesse esse 0,00001% de participação na nossa salvação, você sabe melhor que eu que a gente faria dar errado. A gente faria tudo ir por água abaixo, a gente faria. Você se conhece, eu me conheço.
no capítulo 2 de Efésios, que a gente abriu no início, ele fala exatamente isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Perceba que ele diz mortos. Quem está morto não tem vida, meu irmão. Depois que o cara está lá no caixão, não tem como ele levantado só em pegadinha, não tem como. Não tem como ele estar ali no caixão e a vida voltar, ele está morto. Morto não faz nada. Morto não tem como trazer a vida de volta só porque ele quer. Eu quero muito a vida aqui. Não, o morto está morto. Não tem esperança para o morto. Ele já perdeu a vida. E aí Jesus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, que vocês estavam mortos nos seus pecados, nos quais costumavam viver. Versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos, como os outros, éramos merecedores da ira de Deus. Nós somos esses pecadores, nós somos esses injustos, e Deus, Ele é santo e justo. Deus, Ele é o santo e é o justo, e nós somos os injustos e os pecadores. E Deus, Ele não pode simplesmente nos perdoar porque Ele está com vontade, Ele nos perdoa. Isso não é possível. Talvez você já deva ter se feito essa pergunta. Se Deus, Ele é tão bom assim e Ele é todo poderoso, por que Ele simplesmente não chega e nos perdoa? Porque Ele não pode fazer isso, porque isso feriria o caráter dEle e da sua justiça. Porque a justiça sendo feita, você precisa ser condenado. Justiça sendo feita, você precisa ser punido. Eu queria que você imaginasse agora como se você tivesse um filho, certo? Não sei se você tem, mas imagine que você tem um filho. Só que chega um cara mau, e mata o seu filho, assassina o seu filho. Eu imagino que você vai ficar injuriado porque é o seu filho, cheio de raiva, de ira, de ódio por aquele criminoso. Mas acontece que vem um juiz, ele chora na frente do juiz, aquele criminoso, na hora do julgamento, e o juiz diz assim, ele está muito arrependido, vou perdoar ele. Talvez você ficaria completamente indignado, né? Talvez não, você ficaria, com certeza. Porque o seu filho morreu, e aquele que matou o seu filho não está recebendo o quê? Punição, ele precisa ser punido. Eu posso até perdoar ele pelo que ele fez, como um irmão em Cristo, como uma pessoa que recebeu Jesus, mas punido ele vai ser. Ele precisa ser punido, ele cometeu um crime, justiça precisa ser feita. Só que Deus ser justo em relação a gente é ruim para a gente demais. É ruim demais para a gente, porque no nosso caso fomos nós que cometemos um crime. Fomos nós que traímos a Deus. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve que o salário do pecado é a morte. Fomos nós que trabalhamos para o pecado. Fomos nós que fizemos esse exercício, portanto, somos nós que merecemos a morte. Nós merecemos esse peso, essa punição. Nós somos merecedores sim dessa punição. Mas ao invés de nós morrermos, outro morre no nosso lugar. Ao invés de nós sermos os alvos dessa punição, outro assume essa culpa. E graças a Deus por esse mais, por esse entretanto, por esse todavia aqui de Efésios. No capítulo 4, no versículo 4 ele diz, todavia, mas, entretanto, existe uma quebra aqui na história. Ele diz, vocês estavam mortos, não havia esperança para vocês estavam completamente perdidos, todavia. Mas, entretanto, algo acontece. Algo muda, a história é quebrada entre antes e depois. E o que é que acontece? Ele diz no versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. O nosso Deus, Ele morre por nós. Ele paga o preço que nós deveríamos pagar. Fomos nós que trabalhamos para o pecado, mas quem recebeu a morte, o salário do pecado, foi Ele. Ele que foi crucificado, Ele que pagou o preço. Nós nunca deixaríamos, se você tivesse um filho, esse filho morreu, e o outro, você tivesse porventura outro filho, você jamais entregaria esse seu outro filho para que aquele criminoso que matou o seu filho, seu primeiro filho, fosse liberto. Você jamais faria isso. Talvez, com muita dificuldade, você faria isso por uma pessoa que você ama, mas por alguém que não merece. Você jamais faria isso, eu jamais faria isso, porque ele matou meu filho, como assim eu vou dar o meu outro filho? Não, é impossível, mas Deus fez isso.
Deus ele entregou o seu único filho para morrer por pessoas completamente indignas como eu e você. Ele pagou o preço. Mas, entretanto, todavia. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, do princípio ao fim, justiça de Deus, justiça sendo feita, você morreria, mas Jesus cumpre a justiça, mas ao invés de você morrer, quem morre é Ele. Romanos também, capítulo 3, versículo 21 ao 26, diz assim: entretanto, todavia, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça mediante a fé em Jesus, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? O nosso Deus é esse justo justificador. Ele se torna justo porque Ele faz justiça ser feita. Alguém precisava morrer, alguém precisava ser punido. E Ele é punido no nosso lugar. Ele paga o preço que nós precisávamos pagar. Ele assume essa responsabilidade. Ele assume. E Ele se torna justo. Mas por causa da sua justiça, por causa do que Jesus fez na cruz, agora nós somos também justificados. Nós também nos tornamos justos, nós recebemos daquilo que Jesus fez na cruz. E agora nós não somos mais acusados por conta dos nossos pecados. Agora nós somos salvos. Porque agora Deus não olha mais para a gente com ira ou com punição, porque nós precisávamos ser punidos. Mas agora Ele olha para a gente com perdão e graça, porque o preço já foi pago. O nosso Jesus morreu por nós. Ele toma a atitude que nós nunca tomaríamos, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o inocente pelos criminosos. Ele toma a atitude, Ele nos ama primeiro, justamente porque nós nunca conseguiríamos amá-lo primeiro. Nós nunca seríamos as pessoas que tomam a atitude, que dão o primeiro passo. Se nós dependêssemos desse primeiro passo nosso, isso nunca aconteceria. Se a salvação dependesse da gente, nós estávamos completamente perdidos. Mas graças a Deus por esse mais, graças a Deus por esse entretanto, graças a Deus por esse todavia, porque Deus tomou o primeiro passo para nos reconciliar com Ele. Porque a parte que trai, a parte incapaz e carente somos nós. A iniciativa é completamente dele, mas Ele não só toma a iniciativa, como Ele também continua nos mantendo nessa caminhada. Ele não para, Ele continua, Ele nos mantém, Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele renova a nossa fé. E isso acontece só pela fé. Como nós nos apropriamos da salvação. A fé é o se apropriar de algo que Ele fez. Como eu falei no início, você só está se apropriando de algo que Ele fez. Não foi você que fez nada, foi Ele que fez. Você só estende as mãos como um mendigo que não tem nada para oferecer. E se apropria do presente que Ele te dá por graça, completamente merecida. Mas entenda que não é uma simples crença. Crença é apenas uma aceitação intelectual. É a admissão de um conceito, é tomar algo como verdadeiro no campo do pensamento, das ideias. Por exemplo, saber que Jesus existiu, que Ele morreu, até que Ele ressuscitou, que Ele foi um grande homem na história. Até um ateu pode acreditar nisso. Até um não religioso. A Bíblia fala que até os demônios, eles creem e tremem. Mas isso é apenas uma crença, isso não é fé. Porque fé diz respeito a relacionamento. Porque o propósito de Deus na história não é simplesmente fazer você acreditar numa história. Não é isso, não é só você acreditar na história. Mas é você se relacionar com o Deus que escreve a história. É você ter intimidade com Ele. Porque o amor de Deus, realmente, você não conquista. Você não tem como conquistar. Não tem como você fazer algo para ter o amor de Deus. Não tem, absolutamente não tem. Mas intimidade sim. Intimidade tem como você ganhar e tem como você perder. Tem como você conquistar uma intimidade com alguém
e com Deus, e tem como você perder essa intimidade. Philip Yancey, que escreveu o livro Maravilhosa Graça, ele escreve assim: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Não há nada que você possa fazer para fazer Deus olhar para você: nossa, Ele está me amando muito, eu vou amar mais Ele. Não, Ele simplesmente ama você com amor pleno, completo. E os seus pecados também, por mais graves que sejam, não afastam o amor e a misericórdia de Deus de você. Outro teólogo, um padre católico chamado Brennan Manning, que escreveu o livro O Evangelho Maltrapilho, ele escreve assim: Deus te ama como você é, e não como deveria ser, porque você nunca vai ser como deveria ser. Nós estamos sempre longe do padrão, aquém do padrão que Deus estabeleceu. Nós nunca seremos como Jesus. Esse padrão é Jesus e a gente está muito longe desse padrão. E por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai chegar lá. A gente nunca vai chegar lá. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha esse movimento, não dá para chegar lá. Isso significa que o amor de Deus não se baseia na sua atitude para com Ele, e sim na atitude dEle, simplesmente, completamente independente de qualquer coisa que você faça. Ele nos ama apesar dos nossos medos, apesar dos nossos vícios, apesar das nossas ignorâncias, apesar das nossas quedas, das nossas falhas miseráveis, e não importa o nosso passado. Deus nos ama de forma extravagante e viva e real e poderosa. Ele nos ama dessa forma, e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Por mais que os meus pecados sejam extravagantes, a Bíblia fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Por mais que você tenha um passado, por mais que você tenha uma história, entenda, o favor de Deus sobre você é ainda muito mais poderoso, a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por você. Entenda, essa salvação que Deus promove na nossa história, não é uma salvação só que te leva para o céu. É uma salvação que muda a sua história hoje. João capítulo 17, versículo 3 diz: e esta é a vida eterna, que te conheçam, Deus único e verdadeiro. O propósito de Deus é intimidade, é conhecer. Vida eterna é isso, é conhecer a Deus. Não é te tirar daqui e te levar para o céu, é te proporcionar um relacionamento com Ele. Isso é o plano de Deus. A salvação começa aqui, hoje, agora. Mas precisamos viver essa intimidade, e viver isso só é possível pela fé, se apropriando daquilo que Deus é. Por isso que nós precisamos, porque não existe provisão em nós. E aqui a gente entra no terceiro e último ponto, que é como a gente vive essa fé. A gente entendeu o que é, a gente entendeu o que a gente precisa, mas e aí como essa fé se torna prática? Porque uma fé que não nos mobiliza não é fé. Uma fé que não transforma a gente não é fé. Uma fé que não muda as nossas perspectivas, a nossa visão a respeito do mundo não é fé. Isso é uma crença morta. É só racional, é só na cabeça, mas não me mobiliza, não me transforma, não me leva a fazer algo diferente. Se não me leva a fazer algo novo, algo diferente, não é fé, é só uma crença morta, insignificante. Deus, Ele nos ama assim como somos, como a gente leu naquela frase. Ele nos ama como somos, mas Ele não nos deixa como estamos. Ele nos ama exatamente como nós somos aqui. Ele nos recebe exatamente como nós estamos aqui hoje. Mas Ele não nos deixa assim. Ele nos mobiliza, Ele nos transforma, Ele nos dá esse realizar, Ele planta em nós o querer, mas Ele também planta o realizar, e o desejo maior de Deus é reformar a sua criação. O desejo desse Criador e Salvador é pegar você, é pegar a mim e transformar a nossa essência para que a gente volte para o original, que foi desfeito, que foi distorcido por conta do nosso pecado. Então, o movimento que a gente precisa fazer é exatamente esse movimento de reforma. Deus, muda as coisas de lugar em mim. Me traz de volta para a origem, me traz de volta para a essência, me traz de volta para o original. Me torna um protestante, não um protestante da religião, mas um protestante contra mim mesmo, contra minhas próprias tendências, contra o meu próprio ímpeto de me afastar de Deus e de preferir o pecado que me leva para longe dEle. Antes de protestar contra qualquer outra coisa externa, a gente precisa protestar contra nós mesmos. A gente sabe que no Brasil, as igrejas estão lotadas, o número de evangélicos só cresce. Mas ao mesmo tempo as igrejas estão tão vazias, porque o número de homicídios cresce, o número de corrupção cresce. O que é isso? Que fé é essa?
que cresce e lota as igrejas, mas não transforma o coração e as ações das pessoas. Isso não é fé, é uma crença morta. Como a gente pode professar tão bela fé e ao mesmo tempo viver uma tão porca, tão suja, tão podre vida prática? O mundo odeia os crentes, até odeia Jesus. Mas muitas vezes não porque nós estamos representando Jesus, mas porque nós estamos representando outro evangelho. Algo completamente diferente. Se vocês têm amigos e talvez eles odeiem crente, mas eles não odeiam pelo motivo certo, eles odeiam pelo motivo errado. Porque nós somos corruptos, porque nós somos o povo que, ao invés de dar outra face, a gente é o primeiro a apontar o dedo e a julgar. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Portanto, o reino de Deus não poderia haver preconceito, não poderia haver racismo, não poderia haver homofobia, misoginia, mentira, falsidade, podridão no falar. Essas coisas não deveriam acontecer aqui dentro, porque nós somos a representação viva do reino de Deus. Isso não poderia acontecer aqui dentro. Mas sabe por que acontece? Porque nós temos vivido uma crença morta e não uma fé transformadora. Porque se estivéssemos vivendo, isso não aconteceria dentro da igreja de Jesus. Isso não aconteceria. Nós precisamos dessa fé transformadora. Não a fé apenas de João 3,16, que nos salva e nos livra da condenação, mas a fé que nos transforma aqui, agora, nos mobiliza para fazermos esse mundo e conhecer o reino de Deus, a graça extravagante do Senhor e o amor que aceita qualquer homem e mulher. Não há mais distinção. Todos são um em Cristo. Ele não olha preto, branco, homem, mulher, grego, judeu, pobre, rico. Ele não olha isso. Ele vê todos como iguais e no reino dele. Deveria ser assim, mas na igreja de Cristo isso não acontece porque nós não temos uma fé viva, nós temos uma crença morta. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, nos suplicamos, reconciliem-se com Deus. A nossa fé precisa ser assim, vibrante. Por amor nós clamarmos, reconciliem-se com Deus. A nossa fé tem sido mais de briga, de ódio, de intolerância do que de reconciliação, de dizer: existe um Deus que quer te dar uma vida nova. Só que muitas vezes a gente se acha digno, se acha bom, melhor do que o outro que está em pecado. Entenda, o outro apenas não foi resgatado e você foi. Você não é melhor que ele em nada. Você precisa tanto quanto ele dessa graça que te salva da condenação eterna, mas que continua mudando a tua história. E se não muda, você não crê. Se ela não te mobiliza e te transforma, você não crê. Não passa de religião. Ser um embaixador, meu irmão, é justamente você representar um outro país. E você é um embaixador de Cristo, você representa outro reino. Você representa outro lugar. Os valores, os princípios, as regras do reino de Deus valem para a gente. E onde quer que a gente vá, nos tornamos embaixadores. É como se fosse um pedacinho do céu onde quer que você vá. Você é o responsável por promover pontos de encontro entre pessoas e Deus. Você está no seu colégio, você vai fazer daquilo um ponto de encontro entre pessoas e Deus. Você está na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa, com sua família, na rua. Você é um ponto de encontro entre pessoas e Deus, porque o propósito maior da nossa fé é reconciliar. Reconciliar pessoas que estão perdidas a Deus. Nós somos esses embaixadores. Nós somos esses representantes. A gente costuma ouvir essa frase por aí: a fé é um poder que move a mão de Deus em nosso favor. Mas não, está tudo errado. A fé não move a mão de Deus em nosso favor. A fé deveria mover as nossas mãos em direção à vontade de Deus. Fé não é um orar com muito fervor para que Deus faça algo sobre a minha vida. Não,
Essa é a compreensão errada de fé. Fé é exatamente o contrário. Fé é eu me colocar à disposição de Deus, é eu erguer as minhas mãos e dizer: o que é que o Senhor quer que eu faça? Quais são os teus propósitos para mim? Eu estou disposto a viver, eu estou disposto a cumprir, eu me apresento, me usa, Senhor. Fé é isso. E não para barganhar, e não para receber. Fé tem a ver com dar. E muitas vezes a gente faz isso em nome de Jesus, né? A gente usa esse nome de Jesus para ver se faz mais efeito, mas não, esse nome de Jesus deveria ser o selo que a gente usa para provar que não é por conta da nossa capacidade, não é, é por conta dele. Ele é que é o forte, ele é que é o poderoso, ele que é o provedor, ele que é o misericordioso, é ele. Eu oro em nome de Jesus porque o meu nome não tem força nenhuma, mérito nenhum para eu pedir coisa alguma, eu peço no nome dele, porque o nome dele sim faz algum efeito, o meu não. Atos capítulo 17, versículo 29, Lucas escreve citando o apóstolo Paulo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, a minha vida, o meu movimento, a minha existência está permeada por esse entendimento. Não vem de mim, é pela fé. E eu preciso apenas estender as minhas mãos e deixar que essa fé se torne viva, prática, real, poderosa, plena. Para terminar, eu queria mostrar para vocês uma frase de Tim Keller, que ela resume bem tudo que eu falei aqui. Ele diz: não é a força da sua fé, mas aquilo em que você acredita que realmente te salva. Porque você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí você vai dizer: montanha se mova e ela se moverá. Então não é o tamanho da sua fé, não é sobre ter muita fé ou pouca fé. É sobre em quem você deposita essa fé. Em quem você acredita. A frase principal de Lutero é: o justo viverá pela fé. Esse homem, Lutero, e muitos outros homens de Deus, Calvino, eles se levantaram numa época onde a igreja não tinha voz, onde era pregado um evangelho morto. E eles se levantaram e disseram: nós somos justos, porque a nossa justiça não vem de nós mesmos, a nossa justiça vem de Deus, e eu quero viver pela fé, não é simplesmente acreditar, eu quero viver, eu quero me mover, eu quero existir pela minha fé. Pelo que eu creio. E eles se levantaram e disseram: eu creio, Jesus é tudo que nós temos, a justiça de Deus é tudo que eu tenho. Se não fosse por ele, eu estaria completamente perdido. E eu preciso anunciar essa verdade para todas as pessoas que eu vivo. Todas as pessoas que eu convivo. Eu preciso anunciar essa verdade. E eles reformaram a igreja de Cristo. E hoje nós temos acesso a essa palavra. Você só tem uma Bíblia hoje nas suas mãos, porque alguns homens de Deus na história, há mais de 500 anos atrás, se indignaram e disseram: não é possível que a fé seja só isso. Mas a gente está descansado nessa crença morta. A gente precisa se levantar como igreja de Jesus e dizer: não é assim. Nós queremos numa fé que muda a história, numa fé que transforma gerações. E isso não acaba em mim. Eu sou um embaixador de Cristo. Hoje é dia de, como mendigo, que não traz nada nas suas mãos, com mãos vazias, completamente vazias, clamar para que esse Deus nos dê a fé que salva, a fé que mobiliza e a fé que nos transforma. Você pode ficar de pé?